ele. Em breve a gente deve estar soltando no canal. E você ouvindo isso de um cara que capturou um... É fantástico, né? Ele deu detalhes. Ele teve a 1,5 metro da criatura. Isso. Entendeu? E assim, para aquelas pessoas que estão assistindo a gente aí e que não acreditam ainda no caso, o que eu posso falar para você? Que o caso Varginha é um caso de arquivo X também. É um grande quebra-cabeça que ainda estão faltando peças. Mas foi um caso autentíssimo e que foi acobertado pelo governo brasileiro de uma forma meia boca, né? Mas por quê? Porque os militares norte-americanos estavam nessa jogada também, como sempre estiveram. Existem alguns documentos sobre OVNIs norte-americanos que mostram esse envolvimento, como aqueles da embaixada que você viu, mas tem outros. Por exemplo, vou pegar um aqui só para você ter uma ideia. Em 1967, um avião da FAB foi sobrevoado, né, por um OVNI, que um ficou de um lado, outro do outro, e a FAB, naquela época, confirmou oficialmente que disco voador perseguiu o avião. Quem que estava pilotando o avião? O capitão Puget e o capitão Yackel. Né? Ronald Edward Yackel, que depois foi brigadeiro e tal. Eles fizeram uma declaração e assinaram isso naquela época que saiu no jornal. Isso aqui é um dos documentos assinado por um desses militares que estavam dentro do avião, um C-47 da Força Aérea, e que foi descrito pelo Heron Teixeira Apel, primeiro-tenente. Né? Ele conta aqui o que ele viu, dentro do ponto de vista dele. Fala, inclusive, que o capitão Sperry chamou ele para ver o estranho objeto, ocasião em que notei um objeto luminoso de uns 30 centímetros de diâmetro, deslocando-se abaixo e em sentido contrário do avião 2077, que era o C-47 da Força Aérea. Né? Isso aqui a gente conseguiu, mas não está na liberação da Força Aérea Brasileira. Ela liberou um pouco de documento. Mas não liberou. Que ela diz que é tudo, mas não é tudo. A gente sabe a ponta do iceberg. E esse aqui é um documento que não consta lá, mas que tem muita coisa que eles não divulgam. E aí tem o envolvimento norte-americano nesse caso. Isso aqui é um telegrama do DIA, Departamento de Defesa de Inteligência norte-americano, assinado pelo Vernon A. Walters, que é um brigadeiro de defesa e ataque, sobre esse caso que aconteceu em Canoas, em Porto Alegre. E falando aqui a aeronave, olha lá, uma aeronave da Força Aérea Brasileira C-47 e uma aeronave da Cruzeiro do Sul de serviço aerofotogramétrico reportou ter visto um disco voador sobre as vizinhanças de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E ele vai reportando. Então, isso 67. Ou seja, eles sempre estiveram com o dedinho, com as mãos estendidas nos casos ufológicos brasileiros. Os americanos sempre estiveram envolvidos. Varginha também estiveram. A Noite Oficial dos OVNIs. Esse aqui é o Brigadeiro Yackel. Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, de conversar, né? Nossa, imagina as histórias que ele deve ter. Isso aqui é os jornais que foram publicados na época. Eu tenho também os recortes, né? E aqui alguns documentos, né, que eu tirei foto que a aeronáutica não liberou. Alguns eu tenho cópia, outros não. Então, assim, é um grande acobertamento impetrado pelos militares brasileiros, o governo brasileiro, e eles sempre tiveram um acordo com os militares americanos quando o assunto envolve criaturas, naves capturadas, acidentes. E aí, com certeza, o governo brasileiro deve ter uma contrapartida. Eles recebem alguma coisa em contrapartida.